sou Fernanda, apenas uma mulher comum que se viu em uma situação extraordinária. Minha vida era bastante normal até conhecer Ryan. Nós nos esbarramos em um evento beneficente na cidade. Ele estava lá como voluntário e eu representando minha empresa. Foi um desses encontros casuais que você ouve falar, mas nunca acredita que acontecerá com você. Desculpe, não te vi ali. Ryan se desculpou após derramar café nos meus papéis acidentalmente. Tudo bem, acidentes acontecem, respondi, tentando salvar o que restava dos meus documentos. Logo começamos a conversar e percebi rapidamente que Ryan era um cara incrível. Ele era bonito, é verdade, mas era mais do que isso. Era gentil, falava com paixão sobre ajudar os outros e tinha uma maneira de fazer você se sentir a única pessoa na sala. Trocamos números e, antes que eu percebesse, estávamos saindo juntos, conversando por horas e compartilhando partes de nossas vidas. Ryan frequentemente falava sobre sua família, especialmente sua mãe, Diane. Ele dizia que ela havia abandonado a carreira para criá-lo e ele a admirava muito por isso. Segundo ele, Diane era uma mãe cuidadosa que sempre o colocava em primeiro lugar. Ele mencionava as lutas dela, particularmente sua condição cardíaca, com a qual ela batalhava há anos. Era claro que Ryan se importava profundamente com ela, e eu admirava isso. Alguns meses após nosso relacionamento, Ryan me apresentou a Diane. Nos encontramos na casa dela para um jantar. Ela era educada, fez muitas perguntas sobre meu trabalho, minha família e meu histórico. Ela parecia bastante frágil e mencionou várias vezes sua condição cardíaca, como isso a limitava e a fazia depender de Ryan. Sinto muito por ela viver com um problema de saúde tão sério, pensei. Fernanda, querida, é um prazer conhecê-la. Ryan não para de falar de você, disse Diane com um sorriso que parecia genuíno. É um prazer conhecê-la também, Sra. Thompson. Ryan fala muito bem da senhora, respondi, tentando causar uma boa impressão. Continuamos a nos ver e Ryan e eu ficamos mais próximos, mas aquele jantar foi a primeira vez que encontrei Diane, a mulher que mais tarde viraria meu mundo de cabeça para baixo. Naquele momento, porém, eu não tinha ideia do que estava por vir. Eu estava apenas feliz por estar com Ryan e ser bem-vinda por sua família. Mal sabia eu que esse era apenas o começo de uma série de eventos que mudariam completamente minha vida. O casamento chegou mais rápido do que esperávamos. Ryan propôs e eu disse sim sem pensar duas vezes. Planejamos um casamento simples, mas elegante. Foi um daqueles dias perfeitos, com o céu limpo, amigos e família reunidos e uma sensação de alegria no ar. Lembro-me de pensar enquanto caminhava até o altar. É isso, o início de uma vida maravilhosa com Ryan. A cerimônia foi linda e a recepção, um sucesso. Dançamos, rimos e celebramos nosso amor. Ryan olhava para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo. Eu me sentia tão sortuda. No entanto, apenas algumas semanas após nossa lua de mel, as coisas tomaram um rumo inesperado. A saúde de Diane supostamente piorou e Ryan estava ao lado dela, consumido pela preocupação. Fernanda, o médico da minha mãe disse que a condição cardíaca dela está piorando. Ela precisa de alguém com ela o tempo todo. Não sei o que fazer, Ryan me contou certa noite, visivelmente angustiado. Precisamos encontrar uma solução, Ryan. Talvez possamos contratar uma enfermeira para ajudá-la, sugeri, tentando encontrar uma solução. Ryan suspirou. Ela recusa. Diz que não quer uma estranha cuidando dela. Sente-se confortável apenas comigo. Pude ver o peso da situação nos ombros de Ryan. Após uma longa discussão, decidimos que Diane moraria conosco temporariamente. Pensei, quão ruim poderia ser? Afinal, é a mãe dele. Quero ser solidária. Mas logo comecei a notar mudanças em nossa casa. Começou com pequenas coisas. Diane mudava um vaso de lugar ou rearranjava os móveis da sala. Fernanda, querida, espero que não se importe. Mudei algumas coisas na sala, apenas tentando tornar o espaço um pouco mais confortável para mim, Diane disse um dia, com um tom educado, porém firme. Oh, está bem, eu acho, respondi, tentando esconder minha surpresa. Era a casa dela agora também, então não queria fazer disso um grande problema. Mas, conforme os dias se transformavam em semanas, essas pequenas mudanças se tornavam mais frequentes.
Nossa casa começou a parecer menos como nosso lar e mais como o de Diane. Ela tinha uma opinião sobre tudo, desde a maneira como eu cozinhava até como deveríamos passar nossos finais de semana. Parecia que ela estava lentamente tomando controle, e eu não sabia como lidar com isso. Ryan, você não acha que sua mãe está exagerando um pouco? Ela está mudando tudo em casa, eu finalmente disse uma noite. Fernanda, ela está apenas tentando se acomodar. Não é fácil para ela, você sabe, com a condição dela e tudo mais, Ryan disse, soando um pouco defensivo. Não quis insistir mais. Ryan estava claramente dividido entre nós, e eu não queria adicionar ao seu estresse. Mas não conseguia ignorar a sensação de que a presença de Diane estava lentamente eclipsando nosso casamento. O que começou como uma bela jornada juntos estava agora se transformando em algo para o qual eu não havia me inscrito. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Com cada dia que passava, a casa que eu amava começava a parecer estranha. A influência de Diane se espalhava por cada cômodo, suas preferências moldando nosso espaço de vida. Parecia que eu estava morando na casa de outra pessoa. Uma manhã, entrei na cozinha para encontrar Diane rearranjando os armários. Oh, Fernanda, espero que não se importe. Não consigo encontrar nada nesses armários. Pensei em organizá-los um pouco, ela disse, sem olhar para cima enquanto trabalhava. Fiquei parada por um momento, sem saber o que dizer. Eu já tinha organizado, Diane, mas acho que, se isso facilita para você, eu disse, sentindo uma perda. Ryan parecia estar em um mundo à parte, frequentemente no trabalho ou cuidando das necessidades de Diane. Nossas conversas, antes cheias de risadas e sonhos, agora eram breves e quase sempre sobre a saúde de Diane ou o que ela precisava. Eu sentia falta de nós, do jeito que éramos antes. Ryan, podemos conversar? Eu finalmente disse uma noite após o jantar. Claro, o que foi? Ele perguntou, parecendo cansado. É sobre sua mãe. Sinto que ela está tomando conta da nossa casa. É como se as necessidades e desejos dela fossem as únicas coisas que importam agora, eu disse, tentando manter minha voz firme. Fernanda, ela não está bem. Ela precisa de nós. Você não vê isso? Ryan respondeu, com um traço de frustração na voz. Mas e nós, Ryan? E as nossas necessidades, nossa casa? Eu insisti, sentindo um nó na garganta. Olha, eu sei que não é o ideal, mas ela é minha mãe. Não posso virar as costas para ela agora, ele disse, desviando o olhar. A conversa terminou ali, mas a distância entre nós cresceu. Comecei a passar mais tempo sozinha em nosso quarto, o único lugar que ainda parecia um pouco meu. Ryan estava sempre ocupado com Diane ou trabalhando até tarde. O riso e o amor que uma vez preencheram nossa casa foram substituídos por um silêncio pesado, pontuado apenas pelos pedidos constantes e sugestões de Diane. Nossas discussões se tornaram mais frequentes, cada uma deixando uma fissura mais profunda em nosso relacionamento. Parecia que a presença de Diane lançava uma longa sombra sob a qual nosso amor lutava para sobreviver. Certa noite, deitada na cama, virei-me para Ryan. Você se lembra de como éramos? Como éramos felizes? Perguntei com a voz quase um sussurro. Ele virou para me olhar, seus olhos refletindo uma tristeza que eu não tinha visto antes. Eu me lembro, Fernanda, eu realmente me lembro, ele disse suavemente, mas a conversa terminou ali, engolida pelo silêncio que se tornará um companheiro constante em nossas vidas. A casa que eu estava tão animada para transformar em um lar com Ryan agora parecia um lugar onde eu apenas morava. Cozinhar, que antes era meu refúgio, um lugar onde eu podia experimentar e me expressar, também mudou quando Diane se mudou. Começou devagar. A princípio, ela apenas fazia sugestões. Fernanda, talvez você devesse usar menos sal, não é bom para o coração, você sabe, Diane dizia, rondando a cozinha enquanto eu cozinhava. Eu não me importava de ajustar uma receita aqui e ali, especialmente considerando sua condição de saúde, mas logo suas sugestões se tornaram mais como comandos. Uma noite, estava animada para tentar uma nova receita que tinha encontrado. Era um pouco picante, mas nada muito intenso. Pensei que seria uma boa mudança de nossas refeições usuais. Diane, pensei que poderíamos tentar esta nova receita esta noite, disse, mostrando a ela a receita. Não, meu coração não aguenta nada picante.
Vamos ficar com o que eu conheço, ela descartou rapidamente, segurando o peito como se a mera ideia de comida picante lhe causasse desconforto. Mas não é tão picante, acho que você pode gostar, tentei persuadi-la. Fernanda, eu sei o que é melhor para minha condição. Não vamos correr riscos, disse ela, com um tom final. Assim, deixei a nova receita de lado e cozinhei o que Diane preferia. Isso se tornou a norma, nossas refeições giravam em torno de suas restrições dietéticas e preferências. Tentar novas receitas ou sabores tornou-se coisa do passado. Não era apenas sobre a comida, era sobre perder mais uma parte de mim mesma, outro aspecto da minha vida sobre o qual eu não tinha mais controle. Cozinhar sempre foi minha maneira de relaxar, de trazer alegria para nossa casa. Agora parecia apenas mais uma tarefa, mais uma área onde Diane dominava. Um dia, mencionei isso a Ryan. Sinto falta de cozinhar como eu costumava, de experimentar com sabores, disse, esperando que ele entendesse. Fernanda, precisamos considerar a saúde da minha mãe. Ela não pode comer certas coisas, você sabe, ele respondeu, sem me olhar nos olhos. Entendo, mas parece que eu não posso nem aproveitar cozinhar mais. É sempre o que sua mãe quer ou precisa, disse, com um traço de frustração na voz. Você não pode simplesmente deixar isso para lá por mim? Não é como se estivéssemos pedindo algo grande. É apenas comida, ele disse, parecendo cansado. Não disse mais nada. Não queria discutir, mas por dentro, sentia uma crescente sensação de perda e frustração. Era como se, a cada dia que passava, mais uma parte da minha identidade fosse erodida, deixando-me sentir presa e sem voz. As coisas pioraram uma manhã quando estava me preparando para fazer compras e percebi que meu cartão bancário estava faltando. Sempre o guardava na mesma divisória da carteira, mas ele não estava lá. Um pânico me invadiu. Revirei a casa em busca dele, mas sem sucesso. Diane, você viu meu cartão bancário? Está faltando? Perguntei, tentando manter o pânico fora da minha voz. Oh, querida, não vi. Você tem certeza de que não o colocou em outro lugar? Diane respondeu, seu rosto a imagem da preocupação. Eu tinha certeza de que não o havia colocado em outro lugar. Mas o que mais eu poderia dizer? Decidi deixar para lá naquele momento e usei um dinheiro que tinha guardado para as compras. Alguns dias depois, o banco enviou um extrato. Normalmente, eu não me preocupava com eles, mas desta vez decidi dar uma olhada. Talvez houvesse uma pista sobre meu cartão desaparecido. Meu coração afundou enquanto eu passava pela lista de despesas. Havia várias cobranças que eu não reconhecia, coisas que eu sabia que não tinha comprado. Senti um nó frio se formando em meu estômago. Havia apenas uma pessoa que poderia ter pego o cartão, mas eu precisava ter certeza. Diane, preciso falar com você, eu disse, segurando o extrato bancário. O que houve, Fernanda? Ela perguntou, seus olhos arregalados com o que parecia ser uma preocupação genuína. Meu cartão bancário sumiu e há despesas aqui que eu não fiz. Você sabe algo sobre isso? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Oh, Fernanda, eu peguei. Eu precisava de medicamentos e não queria incomodar você ou o Ryan, meu coração, sabe? Diane começou a chorar, agarrando-se ao peito. Fiquei em choque. Não sabia em quem acreditar. Parte de mim queria acreditar nela, dar-lhe o benefício da dúvida, mas outra parte, uma parte que crescia, estava cheia de dúvidas. Decidi contar para Ryan. Ryan, meu cartão bancário sumiu. Há cobranças nele que eu não fiz, e eu acho que foi sua mãe que pegou, eu disse, me preparando para a reação dele. Fernanda, você tem certeza? Isso não parece algo que minha mãe faria, disse Ryan, parecendo perplexa. Eu a confrontei, e ela admitiu que pegou. Disse que foi para medicamentos, expliquei. Ryan ficou em silêncio por um momento. Vou falar com ela, mas Fernanda, se foi para medicamentos, realmente não podemos culpá-la, podemos? Ele finalmente disse. Não sabia o que dizer. A situação parecia tão surreal. Apenas acenei com a cabeça e me afastei, sentindo uma mistura de frustração, confusão e um crescente senso de isolamento. Quanto mais eu pensava, menos sentido fazia. Algo estava errado, e eu estava determinada a descobrir o que era. Senti como se estivesse vivendo com uma estranha, sem saber em que acreditar.
Minha confiança estava abalada e eu precisava de respostas. Determinada a chegar ao fundo da questão, decidi seguir Diane um dia. Ela tinha mencionado uma consulta médica, mas algo me disse que talvez não fosse toda a verdade. Então, peguei um chapéu e óculos escuros e a segui à distância. Para minha surpresa, Diane não foi a um consultório médico. Em vez disso, entrou em um restaurante chique. Meu coração acelerou enquanto a seguia para dentro. Encontrei um lugar discreto onde poderia observá-la sem ser notada. Assisti enquanto Diane se sentava com um grupo de mulheres. Não havia sinal de doença ou fraqueza em seu comportamento, ela estava rindo, conversando animadamente e parecia estar em ótimos espíritos. Meu coração afundou ao perceber que sua consulta médica era uma mentira. Esforcei-me para ouvir sua conversa. O que ouvi fez meu sangue ferver. Você não acreditaria como é fácil controlá-los, dizia Diane. Um pouco de tosse aqui, uma dorzinha no peito ali, e eles estão nas minhas mãos. As mulheres riram, e uma delas perguntou: Você não tem medo de que eles descubram? Diane acenou com a mão, de forma displicente. Não, eles são muito ingênuos, especialmente Fernanda. Ela acredita em cada palavra que eu digo. Ouvir meu nome me fez revirar o estômago. Senti uma mistura de raiva e incredulidade. Tirei meu telefone e comecei a gravar a conversa. Eu precisava de provas. Eu precisava que Ryan visse a verdade. Após o que pareceu uma eternidade, Diane finalmente deixou o restaurante. Eu a segui de volta para casa, sentindo uma tempestade de emoções dentro de mim. Estava tremendo, não apenas de raiva. Mas, o que mais eu poderia sentir além da traição? Naquela noite, confrontei Diane. Diane, preciso ver documentos que confirmem sua doença, disse, tentando manter a voz firme. O rosto de Diane empalideceu, e ela gaguejou. O que você quer dizer? Minha doença não é da sua conta. Ryan entrou na sala e sua expressão era de preocupação. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou. Diane tem mentido para nós. Tenho provas, afirmei com voz firme. Reproduzi a gravação do restaurante. As palavras de Diane encheram a sala, expondo seu engano. O rosto de Ryan passou da confusão ao choque e então à incredulidade. A fachada de Diane desmoronou, lágrimas preencheram seus olhos. Eu fiz isso para manter o controle, para manter o Ryan por perto, ela soluçou. Um silêncio pesado preencheu o ambiente, a verdade estava lá, nua e feia. A máscara de Diane tinha caído, revelando a manipulação e as mentiras por baixo. Ryan olhou para sua mãe, seus olhos cheios de dor e traição. Eu estava lá, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. Alívio por a verdade ter vindo à tona, mas tristeza pela dor que causou. Nossas vidas estavam prestes a mudar, e eu sabia que as coisas nunca seriam as mesmas. O ar na sala de estar estava carregado de tensão. Ryan sentou no sofá, seu rosto uma mistura de choque e incredulidade. Diane chorava, seu corpo tremendo a cada soluço. Eu estava exausta, mas determinada. Ryan, sinto muito que você tenha descoberto dessa maneira, mas tínhamos que enfrentar a verdade, disse, minha voz firme, mas compassiva. Ryan olhou para cima, seus olhos vermelhos. Eu simplesmente não consigo acreditar, mãe. Como você pôde? Sua voz falhou, a dor evidente. Diane enxugou as lágrimas, olhando para cima. Ryan, eu estava com medo de perder você. Você era tudo o que eu tinha. Pensei que, se me fizesse parecer necessitada, você ficaria por perto. Isso não é desculpa para mentir e manipular, disse, tentando controlar minha raiva. Ryan se virou para mim. Fernanda, eu não sei o que dizer. Eu estava cego para tudo isso. Não é sua culpa, Ryan. Ela é sua mãe. Você confiou nela, disse, tocando sua mão. Diane tentou falar. Fernanda, por favor, eu não pretendia causar nenhum mal. Afastei minha mão, sentindo uma onda de resolução. Não, Diane. Você ultrapassou os limites. Não se pode brincar com a vida das pessoas e esperar ser perdoada apenas porque diz que está arrependida. Não funciona assim. Ryan assentiu, olhando para sua mãe. Mãe, você precisa ir embora.
Isso não pode continuar. Você precisa buscar ajuda, mas não pode ficar aqui. Diane parecia chocada. Ryan, por favor, eu não tenho para onde ir. Isso não é mais problema nosso. Você fez suas escolhas, Diane. Agora, você tem que enfrentar as consequências, disse firmemente. Ryan se levantou. Vou providenciar para que você fique em um hotel por algumas noites. Depois disso, você estará por sua conta. Diane permaneceu imóvel, chorando. Por favor, Ryan. Mãe, acabou. Você precisa arrumar suas coisas, disse Ryan, sua voz impregnada de finalidade. A sala ficou em silêncio, exceto pelos soluços de Diane. Foi um momento difícil, mas necessário. O confronto vinha se formando há muito tempo, e agora a verdade estava lá, crua e inegável. Observei enquanto Diane saía da sala, seus passos lentos e pesados. Virei-me para Ryan, vendo a mistura de emoções em seu rosto. Sabia que este era apenas o começo de uma longa jornada para ambos. Ryan, vamos superar isso, mas precisamos começar sendo honestos um com o outro e conosco mesmos, disse, pegando sua mão. Ryan apertou minha mão, uma promessa silenciosa de solidariedade. A confrontação e confissão marcaram um fim, mas também um começo de cura, de reconstrução da confiança e de seguir em frente. Seria difícil, mas eu estava pronta para enfrentar de frente. Sem mais ilusões, sem mais enganos, apenas a dura e pura verdade. No silêncio após a saída de Diane, Ryan e eu sentamos juntos, um senso compartilhado de perda nos envolvendo. E alívio entre nós. Nossa casa, que antes era um campo de batalha de manipulação, agora estava silenciosa, uma tela em branco à espera de um novo começo. Fernanda, sinto muito por tudo, disse Ryan, quebrando o silêncio. Sua voz era baixa, repleta de arrependimento. Ryan, ambos fomos capturados na teia dela. Não é sua culpa, respondi, apertando sua mão para tranquilizá-lo. Ele olhou para mim, seus olhos buscando respostas. E agora, podemos começar de novo. Eu assenti. Sim, podemos, mas temos que ser honestos um com o outro, sempre. Sem mais segredos, sem mais esconderijos. Concordo. Vamos reconstruir juntos, ele disse, com um tom de esperança na voz. As próximas semanas foram um turbilhão de mudanças. Repintamos as paredes, movemos os móveis de volta para onde gostávamos e, aos poucos, nossa casa começou a se sentir como um lar novamente. Conversamos mais, não apenas sobre o que tinha acontecido, mas sobre tudo, nossas esperanças, nossos medos, nossos sonhos para o futuro. Numa noite, enquanto estávamos sentados em nossa sala recém-arrumada, Ryan se virou para mim. Fernanda, estive pensando, talvez devêssemos renovar nossos votos, começar fresco. Sorri, sentindo um calor agradável no coração. Eu gostaria disso. Um novo começo. Planejamos uma pequena cerimônia, apenas amigos íntimos e família. Ali, de mãos dadas, repetindo nossos votos, senti uma paz interior. Era como se estivesse descartando um velho casaco pesado e entrando na luz do sol. Enquanto os convidados se misturavam após a cerimônia, a irmã de Ryan, Sarah, veio até mim. Fernanda, você é incrível. Você foi tão forte durante tudo isso. Eu dei de ombros, sorrindo. Fazemos o que temos que fazer, certo? Sarah concordou. Sim, mas nem todos teriam lidado tão bem quanto você. Olhei ao redor para os rostos sorridentes, o senso de comunidade e amor. Às vezes, as partes mais difíceis da vida nos ensinam as lições mais importantes. Ryan se juntou a nós, passando um braço ao redor do meu ombro. Como a lição de que algumas coisas valem a pena lutar, concordei. E a lição de que a verdade, mesmo quando é difícil, é sempre melhor do que viver numa mentira. Ficamos ali, uma pequena família unida por provações e amor. A intrusão das ilusões havia terminado e, em seu lugar, estava algo real, algo forte. No fim, essa não era apenas uma história de decepção e manipulação, era uma história de despertar, de encontrar força na adversidade e do incrível poder da verdade. Era a nossa história, e estava apenas começando.